Existe um momento na vida espiritual que quase ninguém consegue suportar: o silêncio de Deus. Porque é fácil continuar firme quando sentimos paz. É fácil acreditar quando tudo parece dar certo. Mas, e quando você ora e nada acontece? Quando você busca e o céu parece fechado? Quando você chora e Deus permanece em silêncio? Muita gente desiste exatamente aqui, e talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja cansado, confuso, sem respostas, orando, mas sem sentir nada. E o mais perigoso sobre o silêncio de Deus é que ele faz a pessoa acreditar que foi abandonada. Mas hoje eu quero te mostrar algo que John Wesley entendeu profundamente. Algo que mudou completamente sua vida espiritual. Porque os momentos de maior silêncio foram justamente os momentos em que Deus mais estava trabalhando dentro dele. E fique comigo até o final desse vídeo. Porque existe algo sobre o silêncio de Deus que quase ninguém percebe, e quando você entender isso, sua maneira de enxergar a dor, a espera e até a ausência de respostas nunca mais será a mesma. Mas antes, comenta aqui embaixo: Deus, eu ainda estou aqui. Porque esse comentário pode ser sua oração hoje. E se esse tipo de mensagem fortalece sua fé, se inscreva no canal. Aqui nós falamos sobre vida secreta com Deus, Espírito Santo e intimidade verdadeira. John Wesley entendia algo muito profundo. Deus nem sempre fala no barulho. Às vezes, ele fala no silêncio, mas o problema é que o silêncio machuca. Porque o ser humano gosta de controle, quer respostas rápidas, sinais imediatos, confirmações constantes, mas Deus nem sempre trabalha assim. Houve períodos na vida de Wesley em que ele sentia dúvidas profundas. Momentos em que parecia que Deus estava distante. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo sem sentir, ele permaneceu. Isso é raro hoje, porque muitas pessoas só continuam enquanto sentem alguma coisa. Mas intimidade verdadeira não nasce da emoção, nasce da permanência. E talvez esse seja exatamente o seu teste hoje: continuar, mesmo sem entender. Orar, mesmo sem sentir. Buscar, mesmo sem respostas. Porque existe algo que poucas pessoas entendem. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes significa preparação. É no silêncio que Deus trabalha áreas profundas da alma. É no silêncio que o orgulho quebra, que a dependência nasce, que o coração amadurece. E talvez Deus esteja mais perto de você agora do que nos momentos em que tudo parecia fácil. Mas você ainda não percebeu isso, porque o silêncio espiritual não parece conforto, parece abandono. E é exatamente por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Existe algo muito forte na história de John Wesley. Ele descobriu que os momentos mais profundos com Deus nem sempre eram os mais emocionantes. Às vezes, eram os mais silenciosos, porque foi no secreto, longe das multidões, longe dos aplausos, longe das emoções passageiras, que Deus começou a moldar sua alma. E talvez o maior erro de muitas pessoas hoje é achar que intimidade com Deus depende de sentir algo o tempo todo. Mas Wesley aprendeu algo diferente. Deus também trabalha no invisível.
enquanto ninguém vê, enquanto nada acontece, enquanto tudo parece parado, o céu continua trabalhando e talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora, uma fase silenciosa, onde você olha ao redor e não entende nada. Mas fique até o final desse vídeo, porque existe um detalhe sobre o silêncio de Deus, que pode mudar completamente sua maneira de enxergar esse momento. John Wesley continuava orando, mesmo quando não sentia. Continuava buscando, mesmo quando não entendia, porque ele descobriu algo poderoso. Quem permanece no silêncio desenvolve raízes profundas, e árvores com raízes profundas sobrevivem às tempestades. Talvez Deus esteja fortalecendo você de uma maneira que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Talvez o silêncio não seja rejeição, talvez seja preparação. Se essa mensagem está falando com você, comenta: "Eu não vou desistir", e curta esse vídeo, porque quando você interage, o YouTube entrega essa mensagem para mais pessoas que estão passando por silêncio espiritual nesse momento. Poucas pessoas percebem, mas o silêncio de Deus revela quem realmente somos, porque enquanto tudo vai bem, qualquer um permanece. Mas quando o céu fica silencioso, o coração começa a ser exposto. A ansiedade aparece, o medo aparece, as dúvidas aparecem, e é exatamente aí que Deus começa a trabalhar profundamente. John Wesley entendia isso. Por isso ele não fugia do secreto, mesmo nos dias secos, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias em que parecia não haver resposta, porque ele sabia: Deus não abandona quem permanece. E talvez hoje você esteja interpretando errado o seu momento. Talvez o silêncio não seja distância, talvez seja transformação, porque Deus não está interessado apenas em te dar respostas. Ele quer transformar sua alma, e transformação profunda quase sempre acontece no silêncio. É lá que a fé amadurece, a dependência cresce, o coração muda. E talvez o que você chama de demora, Deus chama de preparação. Talvez o maior milagre não seja Deus responder imediatamente. Talvez o maior milagre seja você continuar buscando, mesmo em silêncio, porque isso revela amor verdadeiro. A maioria das pessoas busca Deus pelo que Ele pode dar, mas intimidade verdadeira nasce quando alguém continua permanecendo, mesmo sem receber nada em troca. E foi isso que fez John Wesley diferente. Ele não buscava apenas experiências. Ele buscava a presença. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Experiências passam, presença transforma. Talvez hoje Deus esteja ensinando você a sair da dependência emocional e entrar numa fé madura, uma fé que continua, uma fé que permanece, uma fé que confia, mesmo quando não entende. E talvez esse silêncio esteja preparando algo muito maior do que você imagina, porque às vezes o céu fica silencioso antes de um grande mover de Deus. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, não desista, não pare, não abandone o secreto, porque o silêncio de Deus não é o fim da sua história. Talvez seja o começo da parte mais profunda dela. John Wesley descobriu isso, e talvez agora você esteja começando a descobrir também. Continue orando, continue buscando, continue permanecendo, mesmo sem respostas, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, porque existe algo poderoso acontecendo dentro de você.
E um dia você vai perceber que Deus nunca esteve longe. Ele estava trabalhando em silêncio. E talvez esse vídeo tenha aparecido hoje, porque Deus queria lembrar você disso. Se você chegou até aqui, comenta. Deus fala mesmo no silêncio. E se inscreva no canal, porque aqui nós estamos aprendendo juntos a viver uma vida profunda com Deus.